Mercedes e Red Bull brigavam por ele. A Mercedes queria fazer o processo padrão, prepará-lo com calma, talvez levar a DTM, depois a Fórmula 2. Mas a Red Bull viu algo diferente. Helmut Marko entendeu que Max não precisava de polimento, precisava de liberdade, e ofereceu o impensável. Agressividade. Aquela temporada foi a vitrine e a guerra começou. Mercedes e Red Bull brigavam por ele. A Mercedes queria fazer o processo padrão, prepará-lo com calma, talvez levar a DTM, depois a Fórmula 2. Mas a Red Bull viu algo diferente. Helmut Marko entendeu que Max não precisava de polimento, precisava de liberdade, e ofereceu o impensável, uma vaga direta na Fórmula 1 pela Toro Rosso em 2015. Aos 17 anos, Verstappen se tornou o mais jovem piloto da história da categoria, sem carteira de motorista, mas com a super licença da FIA. E isso virou um caos. Os veteranos disseram que era irresponsável, a imprensa duvidou, mas na pista ele respondeu. Logo nas primeiras corridas, o garoto mostrou do que era capaz. Na Malásia, pontuou. Na China, ultrapassou com a frieza de quem já sabia ler o movimento do outro carro antes dele acontecer. E no rádio, o jeito frio e direto, sem bajular engenheiro, sem obrigado pelo esforço do time. Só, o carro tá bom, mas falta tração na saída. Sem filtro, sem personagem. Era impossível não enxergar nele uma força diferente. Verstappen não pilotava limpo, pilotava eficaz. Outros pilotos buscavam equilíbrio, ele buscava domínio. E mesmo sem o carro para lutar por vitórias, cada volta era um aviso. Me coloquem numa máquina de verdade e eu destruo vocês. A FIA ficou tão preocupada com o precedente que mudou as regras. A partir dali, ninguém abaixo de 18 anos poderia tirar uma super licença. Ou seja, o moleque literalmente mudou o regulamento. Em 2016, o jogo virou. A Red Bull decidiu substituir Daniil Kvyat por Verstappen no time principal, logo antes do GP da Espanha. Críticas vieram de todos os lados, mas a resposta foi imediata. Na corrida, as duas Mercedes se tocaram e abandonaram. Max herdou a liderança e teve que segurar Kimi Raikkonen por mais de 20 voltas. O cara tinha 18 anos, o rival campeão do mundo. E Verstappen não errou. Gerenciou o pneu, ritmo e pressão como se tivesse 10 temporadas de bagagem e venceu. Primeira corrida pela Red Bull, primeira vitória. O mais jovem vencedor da história da Fórmula 1. Daquele dia em diante, o paddock entendeu. Ele não era o próximo grande talento, ele já era o presente. O resto do ano consolidou a reputação. No GP do Brasil, sob chuva torrencial, ele deu um espetáculo. Depois de um erro no pit stop, caiu para 16º lugar. Mas com o carro dançando sobre a água, ultrapassou um por um até voltar para o pódio. Usava a pista como se fosse kart, procurava aderência fora da linha, flertava com o perigo em cada curva. Foi a corrida que mostrou que o garoto tinha controle sobre o caos. Mas entre 2017 e 2019 veio a frustração. A Red Bull tinha chassi para vencer, mas não motor. E Verstappen aprendeu a domar a impaciência. Começou a entender que ser campeão não é sobre acelerar mais, é sobre esperar a hora certa de atacar. Mesmo assim, venceu corridas com um carro inferior, como na Malásia, México e Áustria, sempre levando o carro além do limite lógico. Até que em 2019, a Honda voltou para a Fórmula 1 com um objetivo: provar que podia vencer de novo. E quando o motor japonês se encaixou com o chassi de Adrian Newey, Verstappen finalmente teve uma máquina à altura. Na Áustria, ultrapassou Leclerc com uma freada que parecia suicida, mas não era. Era cálculo, torque, peso, temperatura, tudo no limite. A diferença é que o Verstappen entende o limite não como algo para evitar, mas para dominar. E foi nesse momento que o mundo percebeu que o reinado da Mercedes não duraria para sempre. Antes de seguir para o auge, um aviso rápido. Se você é fã da Fórmula 1 de verdade, precisa conhecer a loja da Autoforma. Lá tem de tudo: miniaturas oficiais, capacetes, bonés, camisas e colecionáveis das maiores equipes do grid. É a loja oficial parceira do canal. Porque quem vive esse esporte sabe, não é só corrida, é cultura. O link vai estar na descrição e no comentário fixado.
Verstappen. Depois de anos como promessa, ele finalmente tinha um carro capaz de brigar por um título mundial. O motor Honda já não era o mesmo do passado, era potente, confiável e ajustado à perfeição com o chassi da Red Bull. E do outro lado, o Império Mercedes com Lewis Hamilton no auge. 7 títulos, domínio total e uma reputação de imbatível. O primeiro duelo veio logo no Bahrein. Max liderou praticamente toda a corrida, mas perdeu a vitória por centímetros ao ultrapassar Hamilton fora do limite de pista. Foi o sinal do que viria: 2 pilotos, 2 estilos, um campeonato decidido em detalhes. Ao longo da temporada, as tensões foram crescendo. Em Silverstone, tudo explodiu. Na primeira volta, curva Copse, Hamilton mergulhou por dentro, Max manteve a linha externa. Nenhum dos dois levantou o pé. O toque jogou o holandês no muro a mais de 250 km por hora. O rádio ficou mudo, o público prendeu a respiração. E quando o carro finalmente parou, o impacto já tinha ultrapassado 50 Gs. De grande prêmio, vem de novo Hamilton, ele varia, Verstappen toca, Verstappen tá fora, batida forte de Hamilton e Verstappen, batida forte de Hamilton e Verstappen, Lewis Hamilton, vem no capricho, Lewis Hamilton no capricho para vencer em Silverstone. Hamilton venceu a corrida. Max Verstappen voltou ainda mais perigoso. A partir dali, o campeonato virou uma guerra. Em Monza, meses depois, a história se repetiu, mas invertida. Hamilton e Verstappen colidiram de novo e a Red Bull parou literalmente sobre a Mercedes. Os dois saíram ilesos, mas a mensagem estava dada: nenhum dos dois iria recuar. O campeonato seguiu tenso. Max venceu corridas épicas no México e nos Estados Unidos. Hamilton respondeu com atuações absurdas no Brasil e no Catar. Chegaram à última corrida, em Abu Dhabi, empatados em pontos, algo que a Fórmula 1 não via desde 1974. Verstappen largou na pole, mas Hamilton tomou a liderança na largada e parecia decidido. Hamilton controlava o ritmo, os pneus e a distância, mas às 6 voltas do fim, Nicolas Latifi bateu. Safety car. A Red Bull reagiu instantaneamente, chamou Verstappen para o box, colocou pneus novos. A Mercedes não parou. E aí veio o momento mais polêmico da história recente da Fórmula 1. O diretor de prova, Michael Masi, autorizou apenas os carros que estavam entre Hamilton e Verstappen a voltar ao fim do pelotão. De repente, Max estava colado atrás do rival com pneus novos. Uma volta, tudo ou nada. Curva 5, o holandês mergulhava, assume a liderança e cruza a linha de chegada como campeão mundial. A Mercedes protestou, levou o caso à FIA, mas não adiantou. O título era dele. Depois de 22 corridas, 10 vitórias, 10 pódios e uma batalha que dividiu o mundo, Max Verstappen era campeão do mundo. E não foi sorte, foi consequência. 2022 começou diferente. Novo regulamento, carros com efeito solo e uma Red Bull que entendeu o jogo melhor que todo mundo. No começo, o RB18 teve problemas, peso acima do limite, falhas hidráulicas e 2 quebras nas primeiras corridas. Max Verstappen is out! Mas quando a equipe resolveu os defeitos, o que se viu foi um domínio absoluto. Verstappen venceu em Imola, Miami, Espanha, Azerbaijão, Canadá, França, Hungria, Bélgica, Holanda, Japão, México. Foram 15 vitórias em 22 corridas. Um recorde histórico. Bicampeão com 4 etapas de antecedência. O Verstappen de 2022 já não era o garoto agressivo e explosivo dos primeiros anos. Era um executor, calculado, frio. Ele não vencia por acidente, vencia por método. Aprendeu a ler o carro, entender o desgaste, usar o DRS na volta exata e atacar onde ninguém esperava. Enquanto o resto do grid tentava acompanhar, ele controlava o campeonato como se fosse uma simulação. E 2023 elevou o domínio a um nível quase inédito. A Red Bull acertou o carro perfeito. O RB19 era rápido em reta, estável em curva e eficiente no Em Monza, quebrou o recorde de mais vitórias consecutivas da história, 10 seguidas. O segundo título consecutivo se transformou em um terceiro, e com ele veio algo mais perigoso, a sensação de que ninguém mais podia vencer. Os engenheiros diziam que Max tinha algo sobrenatural, sabia o estado dos pneus sem precisar olhar o painel, sentia vibração, temperatura, pressão, tudo na base da percepção. Enquanto os rivais reclamavam no rádio, ele só dizia, o carro tá bom, e cravava a volta mais rápido. Mas
Mas 2024 foi diferente. Pela primeira vez em anos, a Red Bull não era melhor em tudo. Ferrari e McLaren evoluíram, o equilíbrio voltou. Mesmo assim, Verstappen foi campeão com antecedência, dessa vez sem o carro mais dominante. A vitória veio pela inteligência. Max aprendeu a administrar o campeonato como se fosse uma partida de xadrez. Sabia quando atacar, quando aceitar o segundo lugar, quando preservar o carro. E foi assim que conquistou o tetracampeonato com antecedência, mas sem arrogância. E no final da temporada, ficou uma sensação clara. O garoto que um dia foi deixado num poço de gasolina, virou o homem que ninguém consegue parar. A trajetória é tão direta quanto o estilo dele, sem frases bonitas, sem desculpas. Ele é o produto final de um ambiente que exige perfeição. E Jos Verstappen moldou um competidor que não teme, não hesita e não aceita meio termo. E a Red Bull criou o ambiente perfeito para esse tipo de mente florescer.